Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Chest e te faço companhia a partir de agora. O verão é a época em que mais se registra casos de animais peçonhentos por conta do calor. De janeiro a abril deste ano, o estado do Ceará teve mais de 1.600 acidentes provocados por escorpiões. Foram quase 70% a mais do que o registrado no mesmo período de 2021. Eles aparecem de surpresa, geralmente ficam escondidos em ralos ou pequenas fissuras em paredes. São os escorpiões, cada vez mais comuns em ambientes urbanos. Minha orientação, principalmente nessas épocas, é cuidado com os ralos. Praticamente todos os acidentes que a gente tem acontecem ou em banheiros ou em lavanderias, né? Então, assim, o cuidado, a limpeza, a colocação de repente de uma água sanitária, né, um hipoclorito nesses lugares pode realmente controlar a infestação por esses animais. São várias espécies de escorpiões. Felizmente, a mais comum encontrada em Fortaleza, o escorpião amarelo do Nordeste, não causa morte, mas a picada pode provocar complicações. O que fazer nessa hora? Praticamente 100% das causas de atendimento de acidente de escorpião é dor. E é uma dor intensa, que mesmo com analgésico pode durar mais de 24 horas. O Núcleo de Assistência Toxicológica do IJF é referência no Nordeste em tratamento de picadas de peçonhentos, como escorpiões. Olhando assim, assusta só de olhar, viu? E olha, aqui também pode ser encontrado o soro anti-escorpiônico, que é aplicado na veia dos pacientes que sentem os sintomas mais graves. E geralmente são as crianças as mais prejudicadas. Caso de criança abaixo de 6 anos, a gente orienta que vá para a unidade de saúde. Sempre buscando informação para que a gente possa orientar a unidade mais próxima ou aquela que tem o soro anti-escorpiônico disponível. A partir da próxima semana, quem vai viajar de avião deve encontrar novas regras. O serviço de bordo, que estava suspenso, volta a ser oferecido, mas o uso de máscaras dentro dos aviões e nas áreas restritas dos aeroportos permanece obrigatório. O avanço da vacinação no Brasil fez com que os números de casos e mortes pela Covid-19 caíssem. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 428 milhões de doses de imunizante já foram aplicadas. Com isso, a Anvisa resolveu atualizar as regras de proteção em voos e aeroportos. Entre as mudanças está a retomada do serviço de alimentação a bordo, que deve ser o mais rápido possível para evitar que as pessoas fiquem muito tempo sem máscara durante o voo. E a Anvisa recomenda que os resíduos sólidos gerados sejam recolhidos rapidamente. Uma vez cessada a alimentação a bordo, seja incentivado a recolocação das máscaras para que aqueles passageiros que porventura se alimentem, esqueçam ou não desejem mais colocar a máscara, sejam motivados a colocar a máscara para o transcurso do restante da viagem. Outra mudança é que o transporte para as aeronaves pode voltar a ter a capacidade máxima na hora de embarque e desembarque. Mas os passageiros devem continuar usando máscaras dentro do avião e nas áreas restritas dos aeroportos. Também foi mantido o desembarque fileira por fileira para não gerar aglomeração. Medida que agradou os viajantes. É mais fácil para as pessoas saírem. Eu acho que essa organização é necessária, independente do Covid ou da aglomeração ou não. Na verdade, nós somos muito ansiosos. Então a aeronave mal desceu, começa a taxiar, já está todo mundo levantando, tentando sair da aeronave. Os avisos sonoros, com a divulgação de recomendações e exigências sanitárias para os viajantes, também vão ser mantidos. Além disso, a Anvisa recomenda o distanciamento físico entre passageiros sempre que possível. O plenário do Senado aprovou o projeto de lei que aumenta a pena para o crime de injúria racial quando for praticado em eventos esportivos ou culturais. Atualmente, o Código Penal estipula uma pena de 1 a 3 anos de reclusão. O projeto de lei eleva a pena para 2 a 5 anos de prisão. O texto agora volta para a Câmara dos Deputados. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul vai usar peritos em leitura labial no caso de injúria racial envolvendo Edenilson, do Internacional. O meia prestou queixa ainda no estádio Beira-Rio no sábado.
Segundo o capitão do Clube Gaúcho, o lateral português do Corinthians, Rafael Ramos, o chamou de macaco após uma disputa de bola. Este é o mais recente episódio polêmico nos estádios e não foi o único. Em competições internacionais, as arquibancadas parecem território livre para o ódio. Um projeto aprovado no Senado aumenta para 2 a 5 anos de reclusão e multa a pena de injúria racial, que será crime imprescritível e inafiançável. Pela proposta, ofensores ficarão proibidos por 3 anos de participarem de eventos esportivos, artísticos e culturais. O relator no Senado, Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, espera avanços na proposta. Espero que a Câmara vote a matéria, inclusive abordagem policial, que precisamos, que tem que haver uma reeducação. Ninguém está aqui acusando esse ou aquele policial. Tem que vir uma reeducação no conjunto da formação dos agentes públicos na abordagem das pessoas, coisa que está se fazendo em outros países do mundo. E por isso que eu aprovei um projeto no Senado, está na Câmara, que fala também da abordagem policial. Outro caso que ganhou projeção nacional foi a prisão de um torcedor argentino na Arena Corinthians, antes do jogo do Boca Juniors contra a equipe paulista em 26 de abril. Após pagar a fiança, o torcedor postou na rede social que não havia acontecido nada no Brasil. No jogo de volta entre as duas equipes, torcedores do Corinthians presentes na Bombonera filmaram provocações racistas de torcedores argentinos. Na Libertadores deste ano, vários casos foram registrados, principalmente fora do Brasil. No jogo do Fortaleza contra o River Plate em Buenos Aires, um torcedor provocou os cearenses com uma banana. Já no jogo do Palmeiras contra o Emelec no Equador, mais provocações racistas. É preciso que se tenha punições, mas que essas punições sejam efetivas. Porque, na verdade, o que acontece é uma crença de que, por exemplo, aqui no Brasil, não se pune, né? Não dá nada, não vai dar nada para mim. Como disse Martin Luther King, que ele sonhava com um país onde brancos e negros sentassem à mesma mesa e dividissem o mesmo pão. Haveremos de construir um país para todos. Racismo, não. Vidas negras e brancas importam, sim. Vamos falar agora de carreira. Você já pensou em trocar de profissão? Especialistas lembram que nunca é tarde demais para mudar, mas alertam que essa transição deve ser feita com planejamento e cuidado. A Patrícia é jornalista e, após anos de atuação na profissão, decidiu mudar de área. Eu saí de uma assessoria de comunicação e vim trabalhar em um outro local, onde eu ficava muito próxima com os meninos que desenvolvem painéis de informação, sistemas para captação de dados. E aí eu comecei a conversar com eles sobre como que era a rotina de trabalho deles. E aí veio a oportunidade de fazer uma especialização em ciência de dados. Foram mais de 2 anos até ela se estabelecer na nova carreira, e a experiência anterior ajudou no processo. No início, eu acreditava que tinha uma cabeça de humanas e que não seria capaz de ir para exatas. No entanto, isso é só uma forma de rotular um processo. É muito normal e totalmente possível você unir as duas áreas. No caso da Patrícia, a motivação de mudar de carreira veio de uma oportunidade, mas há vários fatores envolvidos nessa decisão. Podem ser causas externas, no sentido das condições de trabalho, das condições de desenvolvimento da carreira serem precárias dentro da organização, da área onde ele trabalhou, ou podem ser causas internas relacionadas à insatisfação do trabalho, relacionadas a querer desenvolver outro tipo de proposta, né, até de vida em alguns casos. Se você pensa em mudar de carreira, saiba que existem profissionais capacitados para ajudá-lo, mas é preciso cuidado ao escolher um. Existe muito profissional que atua na base do charlatanismo, e as redes sociais, elas aprofundam isso, né? Porque qualquer um se apresenta como influencer, influencer de carreira. Vontade de mudar, planejamento, orientação. Tudo isso só faz sentido se a mudança for para melhor. O importante na vida é ser feliz, né? E o trabalho
a atuação profissional, o trabalho que você realiza é um ponto de fonte de satisfação, de alegria, né, de felicidade. O ALMA, maior radiotelescópio do mundo, no coração do Atacama, no norte do Chile, deve dobrar a sua capacidade de capturar imagens do universo até 2030, depois de ter ficado fechado durante toda a pandemia de Covid-19. Depois de ficar 6 meses fechado durante a pandemia, o maior radiotelescópio do mundo pretende dobrar sua capacidade de capturar o universo em imagens até 2030. No coração do deserto chileno do Atacama, o ALMA pretende focar suas 66 antenas localizadas a mais de 5.000 metros de altitude para obter imagens melhores do que as recentemente publicadas do buraco negro no centro da Via Láctea. Dobraríamos nossas capacidades de imagem, de modo que os tipos de imagem que vimos na semana passada seriam mais sensíveis e densas e, portanto, teriam mais detalhes, para que pudéssemos entender mais sobre o buraco negro. Segundo especialistas, precisamente a aridez do deserto ajuda a evitar as distorções geradas pela umidade na atmosfera. O radiotelescópio, tocado por 22 países em conjunto, tem suas antenas devidamente posicionadas de acordo com a necessidade de cada estudo mundial solicitado. Podemos mover nossas antenas de dezenas de metros para até 16 quilômetros. Isso nos dá a capacidade de observar uma ampla gama de resoluções, portanto, detalhes. As antenas, que se destacam no alto da Cordilheira dos Andes, foram construídas em conjunto pelo Observatório Europeu Austral, a Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos e os Institutos Nacionais de Ciências Naturais do Japão. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigado pela sua companhia e até a próxima!